Olá! Estamos ao vivo? Gente, já faz tanto tempo que eu não faço live aqui com vocês. Tô enferrujada. Vamos voltando aos poucos. Quero saber se vocês vão me dizendo aí, vão entrando, se estão escutando bem, se tá aparecendo tudo bem aí para vocês. Hoje a gente tem aí um retorno de um programa que eu criei em 2021, no Smart Money, só que dessa vez Squad Crypto, que é especial para a gente falar sobre o mercado de criptativos. E eu vou ter a companhia aí do Giovanni Rosa e do Matheus Parisotto, que são da Convex Research. Bom dia, Henrique. Vamos chegando aí, pessoal. Eu tava um pouquinho atrasadinha porque eu tava participando de outro evento agora. A gente estava falando aí sobre o mercado de criptativos, sobre regulamentação, um ponto crítico, né? Digamos assim, para muitos investidores. Temos de um lado muitas pessoas que se dizem pró a regulamentação, por dizerem que se sentem mais seguras, e por outro lado, nós temos aí muitos participantes que se sentem ameaçados, né, pela regulamentação, no sentido de que ela possa ter o potencial de travar o desenvolvimento do ecossistema e não de trazer mais regras mais claras, mais transparência, né? Pela experiência que a gente tem no nosso país com regulamentação, a gente sabe que por isso que eu acredito que eu consigo entender também um pouco dessa visão do mercado em relação à dificuldade, né, nessa questão da regulamentação. Então, vamos entrando, vão deixando o oi aí. Acho que não, né? Acho que aí o Wolf Factory, né? Acho que não. Acho que não. Até porque, né, nos momentos mais desafiadores, os momentos vocês podem, quem tiver dúvida, pode ir lá no canal do YouTube, da Convex, do Richard, aqui do meu perfil também, procurar as datas mais críticas do mercado de criptoativos e vejam quem é que estava se posicionando nesses momentos. Aliás, recebendo muitas críticas muitas vezes, na grande maioria das vezes por conta disso, mas a gente segue os nossos princípios, né? Não é o hype, não é o preço que dita o nosso posicionamento no mercado. Então, isso é muito importante. E eu tô aguardando aí o Giovanni Rosa e o Matheus Parisotto, eles têm que me enviar aqui o convite para eu aceitar eles para participar aqui, a gente conversar. Então, gente, hoje como é que vai funcionar? Vamos lá, para vocês já saberem. Vão enviando também a live para outras pessoas, pode ir convidando. Eu tô há muitos meses, aliás, acho que já tem um ano que eu não faço live aqui, gente. Um ano. Ó, Giovanni já entrou aqui. Hoje, o Giovanni e o Matheus, que são, né, da equipe Cripto, eles vão trazer uma seleção, né, de informações relevantes desse mercado de criptativos, o que está acontecendo, as principais informações. Ó, eles já enviaram aqui, vamos ver. Aceitar. Não consegui, eu acho. Ué, não. Ó, peraí, alguém eu consegui aceitar. Giovanni, E aí, pessoal? vamos ver. Ah, o Matheus também já conseguiu entrar aí. Bom dia. E aí, como... Não tô te ouvindo, Matheus. Você Não, tá não. ouvindo o Matheus, Giovanni? Eu Não também estamos te ouvindo, não estava me Matheus. ouvindo tudo certinho. Deixa eu botar. Vai sair, vai entrar de novo. Giovanni estreando aqui no Pois é, né? Instagram. Depois de alguns. O Giovanni é do Twitter, gente. Já deixa aqui, já deixa aí o seu perfil do Twitter, Giovanni, para o pessoal, quem é do Twitter. Quem é das criptos geralmente está no Twitter. É a rede social preferida, né, da comunidade de cripto brasileira e Pois é, eu globalmente. luto, né, para aparecer aqui no Insta. Inclusive, é algo que você vem insistindo já tem algum tempo. Eu fico ainda meio, Instagram, né? Aí eu optei por mexer no Twitter, porque eu até me sinto mais à vontade, assim, para expor minhas opiniões e etc. Mas agora
vamos manter agora o Insta também bem ativado. As É, suas pois opiniões é. polêmicas, né, Giovanni? Eu tento manter só lá no Twitter. Mas no Twitter eu também sou polêmica. No Twitter eu não sei quem não é polêmico. Então, mas agora vamos deixar esse meu Insta também um pouco mais ativo em relação ao ecossistema do Bitcoin e das criptomoedas em geral. É, vamos lá incomodar o Giovanni, pessoal. Falar, ó, queremos ver você aqui. Ó, Matheus conseguiu. Vamos lá, vamos ver. Tá mudo ainda. Acho que É. vai ter que tirar o fone. Foi, agora foi. Bom dia, bom dia. Bom dia, Matheus. O Matheus também é da Twitter Esfera. E eu tô trazendo esses rapazes agora tudo pro Instagram. Mas eles são da Twitter Esfera. Então vocês acompanham lá eles também no Twitter. Giovanni, qual é o teu Então, meu perfil lá no perfil no Twitter? Twitter é @Giovanni com tudo I e dois N's, L Rosa. Tem também no meu perfil aqui do É, Insta, R. embaixo eu deixo lá o linkzinho, então é mais fácil. E o teu, Matheus? O meu também, é igual esse que tá aqui no Insta Tá. aqui. Então vocês já sabem, pessoal, quem é do Twitter aí, vocês têm que tá acompanhando o Giovanni e o Matheus, que eles estão sempre com as informações quentes lá no perfil deles. Mas então vamos então ver aí, conversar um pouco sobre o que está acontecendo no ecossistema. A gente vê que hoje em dia tem muita informação, mas muito ruído. E as pessoas ficam muitas vezes perdidas, né, diante de tudo que está acontecendo, não sabem em que estágio as coisas estão. Por exemplo, ao longo de todos esses meses aí que a gente estava vendo de queda dos preços do Bitcoin, dos criptoativos sofrendo, muitas pessoas acharam que o mercado tinha esfriado, acabado, mas pelo que a gente acompanha, né, diariamente, aqui a gente acompanha as transações na rede, a parte dos desenvolvedores, como está todo esse ecossistema, a gente monitora, a gente tem visto o oposto, né, Giovanni e Pois Matheus? é, para quem é assinante da Convex, né, não está desavisado em relação a essa alta do Bitcoin, né? A gente vem acompanhando por dados on-chain, que nada mais são, para quem não conhece, né? Os dados on-chain a gente exporta toda a blockchain do Bitcoin e faz a acurácia desses dados para conseguir capturar o que está rolando de fato, porque para quem não conhece também o Bitcoin, ele é um banco de dados aberto, né? A blockchain dele é aberta, então a gente consegue extrair todos esses dados e à medida que a gente extrai esses dados, a gente consegue entender qual que está a dinâmica, o que está rolando na rede. Então, desde o começo do ano, a gente já, por esses dados, mostrava que investidores de longo prazo estavam acumulando carteiras com esse DNA de longo prazo. E como que a gente faz essa acurácia de DNA de longo prazo? É justamente pelo tempo que essa carteira não movimenta o Bitcoin que ela está segurando, holdando, né? Para quem é mais dos termos do universo dos criptoativos, ele é o holder, né? Basicamente. Então, a gente conseguiu capturar isso, a gente conseguiu entender também que a dinâmica que está acontecendo hoje em relação a derivativos na rede é completamente oposta ao que a gente observou no início da hype lá de 2020, né, depois do crash do Covid, a gente via muita alavancagem no ecossistema e agora a gente não observa isso, a gente, claro, mostrou para os nossos assinantes, inclusive no podcast de ontem, né, toda essa dinâmica acontecendo, tem um podcast semanais que a gente atualiza em relação a contratos futuros, zonas de liquidação também que podem acontecer aí no Bitcoin por conta das pessoas que apostam no short, na venda. A gente consegue monitorar tudo isso, extraindo os dados das corretoras, os dados da rede do Bitcoin. A gente também consegue tentar precificar, criar modelagens, né, agora, né, entrou em hype o MVRV, mas a gente já vem apresentando o MVRV já tem uns bons meses, que ele mostrava ali que a gente estava no extremo inferior de acumulação do Bitcoin,
então que são pontos interessantíssimos para comprar Bitcoin. No meu LinkedIn, eu também acabei publicando alguns pontos interessantes de compra do Bitcoin. Desde então, deu 100%, né, basicamente. No próprio Master em Bitcoin, de forma gratuita, a gente disponibilizando alguns dados on-chain também que sinalizavam a formação de grande fundo. Então, quem seguiu ali o Master em Bitcoin, o grupo do Telegram, sabia o que fazer, se esquivou desses ruídos, né, que acabam acontecendo pela mídia não especializada. Então, basicamente é esse o trabalho que a gente faz, né, assim, de tirar o osso do dado do Bitcoin, entender o que está de fato acontecendo com a rede e sair desses, como você bem colocou, desses ruídos, né, de fim de Bitcoin, que geralmente quando começam essas headlines de fim de Bitcoin, inclusive teve a capa do The Economist colocando, né, o Crypto Downfall, e marcou o fundo, né? Então, é justamente o oposto do que acontece no mundo real do Bitcoin. Então, agora eu passo a voz para o Matheus. Não, perfeito, colocação do Giovanni. A gente tem acompanhado aí de perto um pouco mais esse aumento de atividade na rede do Bitcoin, né? Não é só o preço que andou respondendo nesse começo de 2023, mas em questão de atividade da rede, nós vimos aí um número de endereços. Tá dando Tá ruim o som? Tá dando um... Tá, Tá para mim dando aí também para tá. vocês? Mas eu tô sustentando aqui. Será que não é o fone, gente? Então, na verdade, eu tirei ele aqui, eu desliguei ele, que não tinha Funcionando. funcionado. Tá, vamos ver. Vai, continua aí, Matheus. Vou tentar, qualquer coisa vocês me avisam aí. Mas agora, nesse começo de ano, nós temos acompanhado não só os preços, né, se recuperando, mas a atividade na rede, o número de desenvolvedores ou de carteiras ativas, geração de taxas, né? Acho que esse é um driver muito importante para a gente acompanhar, não só do Bitcoin, mas todas as redes descentralizadas, protocolos, que está ali de fato, quanto que o pessoal está gastando, né, pagando para usar aquela rede. A gente tem visto tudo isso recuperando nesse começo de ano e, claro, os preços também acompanhando. Se tiver muito ruído aí ainda, eu posso tentar sair e entrar de novo aqui, ver se tá certo. Eu acho que é o teu áudio, Matheus. Tá, eu vou tentar arrumar aqui e já eu peço para entrar de novo. Então. E dando continuidade, só o gancho aí que o Matheus citou, a gente também observou aumento de novos endereços da rede do Bitcoin, né? Então, isso demonstra que o interesse está voltando. A gente observa também que esses novos endereços aumentam a questão de adoção do Bitcoin, né? Porque a gente também precisa observar essa linha de adoção do Bitcoin que vai muito de encontro com a linha de adoção da internet. Existe até um gráfico que sobrepõe isso, né? Que a gente observa que o Bitcoin segue ali a internet e está trazendo o que você até mencionou agora nesse último evento, Tata, que justamente o Bitcoin ele tem alguns aspectos muito relacionados à adoção da internet, né? Naquele início onde todas as pessoas tinham medo, aí agora a gente já observa institucionais entrando, a gente já observa alguns bancos centrais colocando papers já para ensinar as pessoas do que é o Bitcoin. O próprio protocolo Bitcoin, ele avança à medida que o tempo passa. No início, a gente não tinha soluções que existem hoje, por exemplo, a Lightning Network, que foi caso de uso para essa adoção acontecer de uma forma muito mais intrínseca. Por exemplo, em 2017, as headlines, né, na alta do Bitcoin em $20 mil, era justamente isso, né? As taxas do Bitcoin são de $30, então como que você consegue comprar um cafezinho, né, com essa tal moeda? Então, o Bitcoin avançou nessa questão também de tecnologia, criou, claro, os desenvolvedores criaram a Lightning Network, que justamente é uma segunda camada do Bitcoin que soluciona essa questão de taxa, né? Então, hoje você consegue, de fato, comprar o cafezinho com Bitcoin sem ter que esperar aqueles 10, 30 minutos, às vezes, da rede para confirmar a transação.
E a título de curiosidade, né, a gente tem a cidade de Lugano, na Suíça, que você consegue literalmente ir no McDonald's pagar com Bitcoin. Então, a própria Gucci, marcas de luxo, adotando uma forma de pagamento do Bitcoin. Então, é muito interessante também esse avanço assim da rede, esse avanço da adoção, países adotando, né? El Salvador é a prova disso. A gente tem os Bitcoin Bonds também para sair, que são os Vulcano Bonds, que são os títulos lastreados em Bitcoin, que está na iminência de acontecer também. Então, isso tende a atrair muito investimento institucional na rede. Então, a gente está ainda na fase da adolescência, né, no Bitcoin. A gente observa que tem muito ainda market cap para avançar, levando em consideração aqui que a gente gosta de comparar a tese do ouro com o Bitcoin, né? A gente vê características semelhantes entre os dois ativos. Então, a gente vê que o Bitcoin consegue avançar muito ainda nesse despejo de market cap do ouro para o Bitcoin. E isso vai acontecer, claro, com outros avanços acontecendo, né, que são os ETFs de spot nos Estados Unidos, aí também tendo uma grande briga da Grayscale com a SEC, que está avançando de forma positiva para a Grayscale. Então, saindo esse ETF, a gente vai ver realmente uma transposição de dinheiro muito grande para o Bitcoin, que a gente ainda não conseguiu observar. Falam muito, né, desse último ciclo do Bitcoin ter sido de institucionais, e de fato teve adoção institucional, mas não é aquela adoção institucional tão grande como um ETF spot americano entrando, né? Então a gente ainda vai observar esse choque de oferta e demanda. E por que oferta e demanda? Porque justamente existem menos Bitcoins hoje disponíveis em exchanges, né, para serem comprados. Então a tendência é realmente que o preço aí dê uma boa alavancada em relação a essa questão de oferta e demanda. Então, o Matheus voltou, né? Vamos ver se deu certo aí para ele continuar a linha de raciocínio dele. Vamos lá. Agora, vamos ver. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Beleza. Então tá bom. Mas então, até me perdi um pouco aqui onde eu estava, mas como a gente tem visto aí esse começo de ano, né, só dando continuidade ali onde eu parei, essa atividade na rede crescendo demais, né, número de carteiras, número de transações batendo aí máximas de próximo ali de 2 anos, tem algumas métricas ali nos melhores níveis de 18 meses, algum pouco mais, ali 22, 24 meses. Então a gente tem visto realmente uma retomada da atividade, né? O pessoal usando a rede ali, transacionando no dia a dia, desde que a gente estava ali rompendo pela primeira vez aqueles 20 mil dólares lá, que foi aquele hype enorme, né, pós-pandemia ali, que subiu bastante em um curtíssimo espaço de tempo. Então a gente já está vendo a atividade na rede em níveis assim de quando o preço estava em patamares mais altos, que o pessoal realmente o Bitcoin estava ali mais na boca do povo, vamos dizer assim, né? A gente entrava, todo mundo querendo comentar um pouco sobre isso, portais não especializados. Né, Matheus e Giovana, é justamente ajudar que seja na boca do povo, independente dos preços, né? A gente vem fazendo esse trabalho contínuo, mas ainda assim não adianta. Tá na boca do povo quando tá no hype, quando os preços estão lá nas alturas. Isso, exatamente. Então, ali até a gente viu um pouco mais de desânimo do pessoal, claro, 2022, para os preços. Foi um ano difícil, né? Veio toda aquela trajetória de baixa, iniciado ali em meados de novembro de 21 ainda, mas a partir de mais ou menos novembro, ali com a quebra da FTX, acho que veio um balde de água fria mesmo no pessoal, muita gente jogando a toalha ali, bem naquele, o fundo do fundo dos preços, né? Até gente que cobrir o ecossistema mesmo, às vezes igual o Richard brinca, começou a mudar de assunto, né? Foi falar de outra coisa ali por um tempo, né? Cobrir talvez outras classes de ativos. E agora a gente já vem observando essa dinâmica. Não só do Bitcoin, mas o ecossistema como todos, as principais redes, principais protocolos, a galera pagando mesmo para usar, a geração de taxas nos maiores níveis também de um ano e meio, algumas até mais do que isso, que é um driver importante para a gente acompanhar, né? É claro, é importante ver
quantos usuários tem aquela rede, como é que está funcionando os desenvolvimentos, mas no final do dia, quanto dinheiro o pessoal realmente está botando para usar essas redes, né? Pagando para usar aquele produto que é oferecido pelas redes, principalmente aí, ecossistema de DeFi, tem muita geração de taxa ali, a gente tem visto aquecer todo esse mercado de novo, especialmente no último mês com um problema envolvendo os bancos ali, corretores, o DeFi deu de novo uma bela puxada ali, em questão de volume, stablecoins também, negociando muito nessas redes, então é um momento que até divergindo, né? Como é que estão os preços agora, ainda bem longe das máximas, mas atividade, inovação, que está acontecendo, uso, adoção, continua crescendo, né? Sim, E, inclusive, até apesar de quando as pessoas observam muito que ainda. Até um objetivo desse programa aqui é de incluir mais pessoas, né? Pessoas que não entendem ainda do que se trata esse ecossistema, o que é o Bitcoin, como que se investe da forma correta. É também incluir essas pessoas, receber essas pessoas e não afastá-las, né? Com termos super complexos e difíceis. Então, é realmente mostrar que está tudo conectado. Ah, e o Caio Vicentino também está aí com a gente. O Caio Vicentino, ele gosta do DeFi, né? Vamos fazer uma live um dia aqui com a gente, Caio. Daí você vai trazer as novidades pra gente desse mercado também. Inclusive, está gerando preocupações, né, no mercado americano lá. As autoridades estão com medo aí do DeFi. Mas, assim, voltando na questão do Bitcoin, apesar de todas essas variações, a volatilidade que a gente observou no Bitcoin, inclusive, olhando para o globo, olhando para todas as classes de ativos, todas as classes de ativos sofreram com muita volatilidade, então não foi uma exclusividade do Bitcoin. Na verdade, pelo que a gente tem até de levantamento de dados, o Bitcoin ele foi colocado, né, como o melhor ativo da década de risco-retorno. Então, o que as pessoas consideravam que é um ativo super arriscado, foi considerado o ativo da década, né? Então, você ajustando o retorno ao risco, ele foi considerado o ativo da década. Então, assim, a gente tem que conseguir separar bem aquilo que está nas notícias, nas manchetes, dos dados, das informações concretas, do que está realmente acontecendo nesse ecossistema. E é esse o nosso papel aqui. A gente vai trazer para vocês o que está acontecendo nesse ecossistema. E vocês também estavam comentando ontem comigo em relação. Tem uma outra criptomoeda, segunda maior, né, desse ecossistema, que é Ethereum, e que é a base aí de desenvolvimento da Web3 também, né? Que tem muitas soluções se desenvolvendo e teve uma atualização agora na Ethereum. Como é que foi essa atualização aí da Ethereum? O que vocês observaram aí nessas últimas 24 Só pegar um horas? Essas parênteses últimas aqui, horas? só para complementar o que você acabou de falar de relação retorno a risco, né? É que o Bitcoin, ele foi o único ativo, inclusive, que superou a volatilidade dele em retorno. Então, isso é um dado extremamente importante, né? Você está ajustado ao risco de retorno frente à volatilidade de um ativo. E existem duas métricas, né, que o mercado tradicional gosta muito de trazer para definir se um ativo é bom ou não, que é o Sharpe Ratio e o Sortino Ratio. Então, o Bitcoin, sob essas duas métricas, esses dois índices, né, assim posso dizer, ele se tornou o melhor ativo, né? Então, para quem gosta aí do mercado tradicional financeiro, é indispensável você ter Bitcoin no seu portfólio, levando em consideração essas duas métricas que são os norteadores, né, de muitos gestores. Indo além, eu até coloquei um gráfico um pouco mais provocativo no meu Twitter, que a volatilidade do Bitcoin desde 2018 está caindo, né? Então, ele está se mostrando, em relação a outras classes de ativos, ele está se mostrando um ativo que está ficando um pouco mais maduro, assim como o ouro também no seu início. Então, como eu disse, né, o Bitcoin ele tende a se transformar, ele tende a melhorar à medida que o tempo passa, né? Ele tem o efeito Linde a favor dele. Então, é muito importante deixar isso claro. Em relação ao que o Matheus falou dos investidores mais experientes, né, lá, jogando a toalha na quebra da FTX, a gente relatou isso, né, durante
alguns relatórios do CFM, que a gente conseguiu capturar que alguns investidores de longo prazo, nessas carteiras que nem eu mencionei anteriormente, que tenham uma idade mais avançada, então, portanto, eles tendem a ter um estômago melhor, com volatilidade, etc., eles começaram a capitular. Então, geralmente, essas capitulações de investidores de longo prazo mostram a formação de grandes fundos. Então, justamente bateu, né, esses dados também passados com 2015. E por que 2015? 2015 teve a quebra da Mt. Gox, né, 2014, 2015. Então, que era a maior exchange da época, ela tinha mais de 80% de volume do mercado. Então, a gente traz, fazendo as devidas proporções, é claro, que a gente tem um cenário hoje muito semelhante a 2015, né, que teve uma quebra de exchange grande, capitulação de investidores de longo prazo, formação de grande fundo, e agora, para esses investidores que realizaram o prejuízo ou o break-even point, que é o ponto de equilíbrio deles, saíram traduzindo no 0 a 0, a FTX ontem anunciou que fez a recuperação de alguns bilhões de dólares, acho que 7,3 bilhões de dólares, nesses acordos, e pretende voltar ativa no segundo trimestre. Então, eu imagino a cara, né, desses investidores que venderam no fear, no medo da exchange quebrar, viu todo esse desdobramento acontecendo nos Estados Unidos em relação a prender ou não o CEO, e agora a exchange está pensando em voltar. Claro, sob nova direção e tudo mais, mas é aquela coisa, né? Você vai confiar? Porque à medida que uma exchange quebra e apresenta essas fragilidades, né, e ficou tudo exposto ao mundo, eu particularmente não vejo vantagem em reutilizar a FTX, por mais que seja uma nova administração, por mais que tenha um rebranding. Mas eu tenho plena certeza que muita gente vai acabar utilizando a FTX novamente, né? Infelizmente. E agora... O que você está achando disso, Matheus? Essa questão da FTX deu bastante polêmica aí no ano passado, né? Tinha uma relação praticamente umbilical com aquele braço de trades que eles tinham, Alameda Research. Então, ali faltou realmente um adequado gerenciamento de risco para o pessoal. A gente viu bilhões em empréstimos que a FTX fazia para a Alameda, né, fazer as operações dela no mercado, e ali sem nenhum tipo de controle, um pouco melhor, mais rebuscado, né, ia emprestando dinheiro, e detalhe que era dinheiro ali muitas vezes, pelo que ficou revelado depois, é que não era nem da própria FTX esse dinheiro, né, que ganhou com as operações dela, ou de receita que ela teve com o tempo, não. Tinha ali dinheiro que era parte dos clientes também. Então, apesar de ter tido toda essa confusão, era uma corretora que ganhou bastante destaque, ela era a segunda maior, ela cresceu, talvez seja a que cresceu mais rápido até hoje, né, chamou muita atenção, tinha nome em estádio. Eu fui no estádio lá quando era FTX, no show do Justin Bieber. Eles tinham os naming rights, né, da arena lá de Miami. Eu lembro que eu fui, eu falei, uau, que massa, uma corretora. Nem imaginava que ainda ia acontecer com eles, né? Isso, envolvimento ali com celebridades, a Gisele Bündchen, o marido dela, então até gerou problema para eles lá depois, mas era uma corretora que, acho que assim, conseguiu transpor essa barreira do mundo cripto, né, alcançou muita gente que não era do ecossistema, e por isso que a gente viu tanto barulho aí, né, foi uma coisa que gerou tanta polêmica, tantas matérias, até hoje rende comentários aí, né, então com certeza machucou ali no curto prazo os investidores, machucou um pouco a confiança, mas tudo isso a gente vê o ecossistema saindo mais forte do outro lado. Então começaram a ser adotadas algumas práticas muito importantes, como por exemplo, a prova de reservas. Pouquíssimas corretoras, acho que eu me lembro aqui de cabeça agora, só a Kraken já adotava esse padrão, mas logo depois disso correu todo mundo, falando, não, tá aqui as provas de reserva, vamos mostrar, estamos com o dinheiro de vocês, tudo certinho, tranquilo. Então, apesar de todo o agito, serviu ali também para que o mercado como um todo adotasse melhores práticas, né, em relação à custódia, separar o que é dinheiro da corretora, o que é dos clientes, né? Então, acho que no final saiu
até serviu de exemplo para melhorar o ecossistema como um todo. E aí, até puxando aqui de volta para o que tinha sido falado da atualização do Ethereum, né? Até chegou um comentário aqui, o pessoal perguntando novamente. A rede Ethereum, para quem não conhece, é o lar aí da segunda maior criptomoeda do mercado, principal plataforma de contratos inteligentes. Então, todos esses desenvolvimentos que a gente vê aí de automação, de aplicativos descentralizados, corretores descentralizadas, o principal rede onde acontece isso é lá na rede Ethereum. Eles vêm de um longo cronograma ali, um roadmap de atualizações que, na verdade, já até atrasou um pouco o demerge, né, quando mudou ali o algoritmo do Proof of Work, onde tem a mineração para validar as transações, assim como é no Bitcoin, para o Proof of Stake, um sistema um pouco diferente ali. Então, ele atrasou um pouco, mas está acontecendo, né? E ainda tem várias e várias etapas pela frente, é um desenvolvimento que vai demorar aí anos para frente ainda, e que quando a gente viu o merge ali, se eu não me engano, foi 15 de setembro do ano passado, muito, muito aguardado pela comunidade. O que aconteceu ali? Em vez, então, de fazer a validação das transações com a mineração, é depositado uma quantia de tokens Ether, né, a moeda nativa da rede Ethereum, para ajudar na validação das transações. E aí o pessoal recebe uma recompensa, assim como os mineradores, né, por fazer todo esse trabalho, ganham ali os novos bitcoins minerados. No Proof of Stake, o pessoal recebe ali uma recompensa também. E o que aconteceu? Até agora, não tinha sido liberado ainda os saques. Então, você podia depositar para participar desse processo de validação, mas não podia tirar o seu dinheiro de lá até ontem, né? Então foi feita essa atualização, ela ocorreu tudo conforme o planejado. A gente vê aí bastante cuidado dos desenvolvedores em testar isso em várias redes de testes, as chamadas testnets antes, né? Então passou com sucesso em todas elas. O pessoal aumentou o Bug Bounty, né? Um programa de recompensa para quem encontrar vulnerabilidades no código. Acho que o Giovanni pode me confirmar aí melhor, mas acho que chegou a 1 milhão o prêmio máximo. Então, incentivando o pessoal a buscar possíveis falhas, auditar o código, e ocorreu conforme planejado. Ontem já saíram os primeiros pedidos de saque. Eu até olhei aqui 5 minutos antes da gente entrar na live, já tinham chegado alguns pedidos, mas nessas últimas horas já virou de novo, já tem chegado mais depósitos do que pedidos de saque. E por que essa dinâmica é importante de saque e depósito? Porque justamente essa recompensa para participar da validação da rede, ela vai sendo ajustada com o tempo. Então, tem pouco validador, o rendimento aumenta para incentivar o pessoal a participar. Tem muito validador, para não ter muita inflação, abaixa um pouco ali a recompensa. Então, a rede vai meio que se equilibrando ali, tentando fazer um ajuste para isso. E agora a gente, então, sem impedimentos, né, podendo sacar, agora a gente deve ver qual que é a verdadeira taxa de juros, vamos dizer assim, nativa da rede Ethereum, que está emergindo aí, onde vai se equilibrar essa dinâmica de depósitos e saques. Vai ser muito interessante acompanhar essa dinâmica aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Esse era um receio, né, Matheus e Giovanni, que as pessoas estavam de que ao liberar esses saques, as pessoas iriam vender ou não, né, os seus Ethers. E com isso, como isso poderia afetar os preços aí do Ethereum. Então, muitas pessoas estavam... A gente viu que a discussão estava circulando em cima disso. E até algumas pessoas colocando uma pressão, né? De, olha, agora os preços vão cair, porque vão ser liberados os Ethers. Então, vocês têm que ficar atentos e tal. As pessoas botam um terror às vezes, né? Mas, pelo que a gente está acompanhando até agora, aí se manteve bem, né? Até uma valorização nas últimas 24 horas. Teve uma valorização do Ethereum nessas últimas 24 horas. E esse pânico que as pessoas promovem, né, de saques, que vão ter saques e tudo mais, bastavam essas contrapartes que caem nesses ruídos entrar no próprio site do Ethereum, né, que tem ali um disclaimerzinho, para quem, obviamente, assinante já estava isso mastigado, né, mas que já mostravam que não é possível fazer todos esses saques de forma simultânea, né? Eles colocam travas, eles colocam todo um processo de saque
para evitar justamente esse saque acumulado e, consequentemente, afetar a segurança da rede. Então, é necessário ir atrás de fontes primárias quando a gente está falando de alguma atualização nessa grandeza. E quando eu falo de fontes primárias, é entrar no Twitter dos desenvolvedores mesmo da Ethereum, ou até mesmo, como eu disse anteriormente, no próprio site da Ethereum, né? Aqui eu estou com o site dela aberto e eles detalham aqui de forma bem didática. Tem até um vídeo com aqueles desenhinhos, né, para educar mesmo as pessoas, para ensinar como é que funciona o pagamento de saque. Tem uma tabela aqui mostrando qual o número de saques, quantas horas para concluir esses saques. Então, por exemplo, 400 mil saques vão demorar aproximadamente 3,5 dias para serem processados. Então, tem um processo de saque acontecendo. E quando a gente coloca 400 mil Ethers a volume de mercado, só ontem foram negociados 5 milhões e 820 Ethers. Então, esses 400 mil Ethers que eu mencionei em 3,5 dias, eles não têm o volume necessário para movimentar o preço, assim, que nem as pessoas estavam dizendo. É basicamente um ruído. Então, é muito mais a narrativa que pega as pessoas e as pessoas vendem no pânico do que, de fato, o que os dados mostram. Então, embora eu seja muito mais entusiasta assim, do Bitcoin e tudo mais, é necessário as pessoas terem essa veia educacional e o famoso DIOR, né, que é faça você mesmo as suas pesquisas, para não realizar esse tipo de movimento aí no pânico, acabar vendendo o seu ativo, daí você vê agora nas últimas 24 horas ele subindo e ficar naquele ponto de interrogação na cara. Por que aconteceu isso? Então, era muito simples, assim, né, do ponto de vista técnico, de você perder ali no máximo 30 minutinhos do seu dia, entender como é que funcionava. A gente até pode colocar depois, né, esse link ali no próprio canal do Telegram, para as pessoas entenderem o que são essas fontes primárias, até mesmo no universo das criptos, né, porque vendem um produto que a criptomoeda não tem fundamento, criptomoeda não tem nenhum dado por trás, mas não, é tudo muito mais orquestrado do que o meio tradicional, porque é tudo muito aberto. Então, como tudo é aberto, você consegue validar as informações e verificar as informações. E o processo de implementação no Ethereum, no Bitcoin, etc., ele é todo público. Não vai ter uma canetada, não vai ter uma roda de CEOs para mudar alguma coisa do código. E embora o Bitcoin seja muito mais descentralizado nesse aspecto, né, em relação ao Ethereum, a Ethereum também tem as suas diretrizes muito bem feitas nessa questão de implementações, que são os EIPs na rede Ethereum. Então, exato. Tem uma Exatamente, tem governança, uma né, governança Gil? muito bem feita. Então, você consegue acompanhar todas essas etapas. Existe todo um consenso por trás, né, de toda a implementação. Por que se deve implementar aquilo? O Vitalik, querendo ou não, ali sendo a cabeça da Ethereum hoje, ele já também no próprio Twitter dele, então, para quem não o segue, passe a segui-lo, porque ele mostra também todos os processos que a Ethereum vai passar nessas próximas atualizações. Inclusive aqui no próprio MIB, eu vou até puxar aqui em tempo real, a gente publicou no dia 28/7/2022 todas as etapas que o Ethereum vai passar, que é o Demerge, Desurge, Deverge, Depurge e da Splurge. Exato, a A gente fez um gente pegou o roadmap, roadmap né? ali da Ethereum, destrinchou ele, mostrou o que cada um vai fazer, o que são os shardings da Ethereum, né, que é a próxima atualização ali na iminência de acontecer para solucionar um pouco mais a escalabilidade da Ethereum. Então, para mim é imprescindível você seguir o canal do Mastering Bitcoin, porque a gente realmente faz essa acurácia de dados, entrega de mão beijada e você evita de tomar essas atitudes errôneas, né, de cair nessas headlines de vão ser liberados todos os Ethers na rede. Não vão ser liberados todos os Ethers na rede. Agir no Exatamente. impulso, né? É que a questão, a grande questão é que investimentos têm um Muito fator forte. emocional que ele pesa muito, o fator emocional psicológico, quando as pessoas veem que outras estão aderindo a uma determinada narrativa, elas tendem a seguir aquilo ou se contaminar por aquilo.
Nossa, né, que trabalhamos em uma casa de análise, a gente consegue até observar muitas vezes isso, até mesmo com investidores que já estão bem informados, já estão, às vezes, há bastante tempo nesse mercado. Aliás, nesse último ano, a gente, como o Matheus até colocou, muita gente que falava sobre criptoativos começaram a mudar de assunto e a dizer que achava que não era mais o momento, não sei, vai demorar, e começa a ficar com o pé atrás, e isso acaba influenciando outras pessoas. Querendo ou não, essa pessoa pode até estar pensando em cautela, mas ela está influenciando outras pessoas a ficarem com medo. E foi isso que aconteceu nos últimos meses. A gente viu pessoas até muito bem informadas capitulando, falando, não, mas eu não sei, mas por quê? Será que eu devia mesmo? Por que eu comprei isso ou aquilo? Agora não tô entendendo, mas até pouco tempo estava entendendo, porque o preço só estava subindo. E esse é um grande perigo. Esse é um grande perigo, quando as pessoas começam a negligenciar o risco. E como assim, a gente está trabalhando desde 2018 com criptoativos, a gente já viu esses altos e baixos, da ida e da volta. Quando está só subindo e se estabelece um percentual para a pessoa se expor, para ela não ter exposição exagerada ao ativo, visto que ele tem essa volatilidade e está sujeito a essas correções, às vezes, né, dolorosas, as pessoas questionavam por que a exposição não era maior. Quando cai, se questiona por que não foi antes menor, foi definido muito menor do que aquilo. Sendo que o que você define, né, de exposição para um portfólio de investimentos, ele segue uma estratégia. Então, assim, não é de curto prazo, não é para você entrar isso aí. Esse ativo, ele tem um papel dentro de um portfólio de investimentos. E tem um tempo que ele vai cumprir, um ciclo que ele vai cumprir dentro desse portfólio. Só que essa cultura de alocação, né, de investimentos, que é o que a gente traz aqui nas nossas redes sociais, nos nossos relatórios, nos nossos podcasts, ela ainda vem sendo pouco a pouco trabalhada com os investidores brasileiros, né? E aí um outro aspecto, indo além dos investimentos, as soluções que estão sendo desenvolvidas, um ponto até polêmico, que a gente vê que no ecossistema de criptoativos tem se formado comunidades que estão mais afastando as pessoas de se interessarem por aprender sobre os ativos digitais, sobre o Bitcoin em geral, do que retendo elas, atraindo elas e retendo. E aqui a gente quer justamente o contrário. A gente quer que as pessoas se sintam à vontade para trazer as suas ideias, para trazer suas dúvidas, para conversar. Porque não é tudo assim, é óbvio. É óbvio para quem já sabe, é óbvio para quem já está em contato com aquilo ali a cada dia. Não é óbvio, são informações que realmente são difíceis de serem trabalhadas em conjunto. A gente até, vocês já devem ter visto que a gente já trabalha isso há muito tempo. A questão de entender tudo que está acontecendo também na economia global, o ecossistema criptoativo não está isolado. Ele também dialoga com o que acontece na economia global e no sistema financeiro, né? Então, hoje a gente já vê as pessoas trabalhando, quem é do mercado de criptoativos, trabalhando temas relacionados à economia global, ao sistema financeiro global, mas muitas vezes fazem correlações equivocadas e que levam à interpretação, né, desses dados equivocados. E aí, muitas vezes, as pessoas se levam a tomar más decisões, né, em relação aos criptoativos. Exatamente. Pode falar. Não pode falar. Perfeito. Não, pode falar. Pode falar aí, Giovanni. Manda ver. Não, beleza. Só eu fazer um gancho aqui de um comentário que a Tata fez muito pertinente aí, que na Convex justamente a gente não faz essa de agora é hora de comprar tudo, depois é hora de vender tudo, né? Sair na alta, comprar na baixa, fazer esse tipo de trade, né? Não, justamente o que? Para quem não conhece o CFM, né? O Crypto Fragility Model, então, o que faz é calibrar a exposição, né? Tem uma maior fragilidade ali no ou do próprio ecossistema, alguma coisa está vindo do cenário macroeconômico, faz um ajuste, né, diminui um pouco a exposição, tem um pouco mais de caixa, fica mais
mais cauteloso, talvez hora de rebalancear o portfólio. E quando essa fragilidade se dissipa, aí é hora de aproveitar esse caixa, né, É acumular novas doloroso posições, também, às né, vezes tem uma... Matheus? Quando a gente fala para rebalancear, aproveitar, colher um pouco os lucros, aí também tem o modo Valdemar também. Exatamente. Então não é entrar, sair. Vai calibrando a exposição ali, entendendo tanto o ecossistema como um todo, a classe de ativos em que você está investindo, como o cenário macroeconômico como um todo, né? Então ele vai fazendo essa calibragem e surfando os ciclos ao longo do tempo, que como foi trazido aí já, o Bitcoin foi melhor ativo em relação ao risco e retorno, né? Não só o retorno que ele trouxe na última década, mas pode desmembrar isso em vários horizontes de tempo diferentes. Nesse primeiro trimestre do ano foi o melhor, pegar aí desde a pandemia foi o melhor, desde aquele fim do ciclo de alta lá de 2017 foi o melhor também. Então, não tem por que hoje um profissional de investimento ou você, investidor, não ter pelo menos uma pequena exposição a esse ecossistema no seu portfólio. Então, era mais esse gancho ali, achei bem pertinente que a Tata comentou, né, para explicar ao pessoal que está escutando a gente que não é trade, não, é ir ajustando sua exposição, sobrevivendo aos ciclos de mercado e estando vivo, né, colher os frutos Exato. dessa exposição. E só pegando o gancho, né, mais uma vez aí, foi o que eu falei anteriormente, até pelos indicadores tradicionais, o Bitcoin supera basicamente todas as classes de ativo, né? Então, para mim, quem não tem Bitcoin é louco, né? Quem não tem Bitcoin no portfólio é maluco, porque ele é um ativo que potencializa muito o portfólio de qualquer pessoa. Então, eu, né, como sou um grande entusiasta, e como a Tata até colocou, é doído vender Bitcoin ali naquele momento de euforia, mas é necessário muitas vezes. Mas é realmente muito difícil apertar o botão de venda. Pelo menos para mim ali, que entendo o grau de complexidade do Bitcoin e inúmeras soluções que ele traz para o mundo em relação à mineração, em relação às pessoas desbancarizadas. Então, para mim, é muito mais difícil do que provavelmente uma pessoa que só vê uma porcentagem de crescimento ali de um ativo. Então, eu preciso ter até tirar um pouco essa carapuça de torcedor, né? Assim, daquela pessoa que acredita muito no futuro do Bitcoin, para realmente pensar que vender o Bitcoin, existem ciclos, né, do ativo, e como a gente monitora isso e é muito claro, à medida que você vende ele na alta e literalmente rebalanceia, você adquire mais Bitcoins, né? E pelo menos eu tenho essa política, exato. Você Eu tenho acumula essa mais política Bitcoins. muito certa, né? Que eu quero cada vez mais ter mais Bitcoins, independente do valor, se ele está em 100 mil ou se ele está em 15 mil dólares, né? Eu acho que é muito importante as pessoas também terem a tese de investimento do Bitcoin bem alinhada e entender também quais que são os fundamentos do Bitcoin, né? Entender o que está por trás do Bitcoin, o que é uma hash rate, o que mantém a segurança da rede, o que são os mineradores, o que os mineradores fazem de fato, como que a mineração está ajudando na matriz elétrica dos Estados Unidos hoje, atualmente. Então, são temas muito quentes, né? Então, as pessoas precisam entender que o Bitcoin atinge ali a ociosidade energética na veia dela e que isso traz muito valor agregado para a rede, né? E que é justamente isso que compõe o preço que a gente vê na tela. O preço na tela não é uma especulação de um trader ou não. Ele é só reflexo de um avanço de anos de uma tecnologia, né? Então, essa é a minha visão assim em relação ao Bitcoin. E também grandes investidores que no passado odiavam o Bitcoin passaram a acumular. O próprio Michael Saylor, em 2013, falou que o Bitcoin era lixo. E agora tem 140 mil Bitcoins na wallet dele. Então, você vê também essa mudança de paradigma quando as pessoas começam a compreender o que realmente o Bitcoin faz e soluciona no mundo real. E só para finalizar um pouco a questão da Ethereum, né, só para ficar bem alinhadinho, essa rede de Proof of Stake, ela rodava em paralelo com a Proof of Work, que é a Beacon Chain. Então, as pessoas depositavam Ether na rede da Ethereum justamente como um voto de confiança e sem saber quando elas iam reaver esses Ethers.
Então, combatendo mais uma vez essa falácia, né, que as pessoas gostam de empurrar a goela abaixo, que à medida que o saque fosse disponibilizado, elas iam sacar. Mas, cara, as pessoas depositavam na Beacon Chain em 2020, quando elas nem tinham panorama se iam sacar ou não. Então, muitas das pessoas que estão hoje no protocolo de staking da Ether, do Ethereum, acreditam no projeto. Então, muito provavelmente, eles vão colocar mais Ethers em staking, sabendo que eles agora podem realizar o saque. Então, para mim, é muito mais positivo para o ecossistema da Ethereum hoje essa conclusão dessa atualização, né? Que é a Capela com Shanghai, que juntou o nome e virou Chapela, né? Basicamente. Então, só para fechar bem esse parênteses em relação o Ethereum e também esse insight em relação ao Bitcoin, né? Em todos esses contratempos que eu acabo pensando em relação a isso. Sim, é um desafio, como eu falei, a questão emocional no investimento, eu acho que é mais de 50%. É mais, eu acho que é 80% muitas vezes. A gente vê profissionais, muitas vezes, que são extremamente técnicos, mas naquele momento ali que está todo mundo falando sobre aquele assunto, acaba se afetando. E por isso que a gente tem esse cuidado tão grande da atenção direta aos dados, né? Do que está acontecendo naquele exato momento e não numa torcida, né? A gente sai dessa posição de eu quero que isso dê muito certo eu preciso entender o que está acontecendo nesse momento para me nortear nas tomadas de decisões. E aí até mesmo, como o Giovanni falou, ele é um grande entusiasta, Matheus também é um grande entusiasta, eu sou uma grande entusiasta, mas em determinados momentos a gente tem que levar em consideração que a prioridade é fazer um gerenciamento de riscos adequado, né? E eu achei interessante, até o Matheus falou aí da performance, né, do Bitcoin, que quando a gente falava a performance do ano acumulada do Bitcoin é o melhor ativo disparado aí do ano. Ah, não, mas é só esse ano. Aí você olha, desde a pandemia é o melhor ativo. Ah, não, mas só da pandemia? Por que você pegou a pandemia? Tá bom, é da década. E agora? Tá bom. É o melhor ativo, melhor risco-retorno ajustado da década. Agora tá bom. Mas não sei, tem para os críticos ainda que não foram, não buscaram suficientemente as informações, os elementos para tomar essa decisão, ainda sempre vão faltar informações, né? Mas para quem se interessa, e até você falou dessa questão das pessoas irem buscar as fontes primárias. Isso tem também um certo nível de complexidade e exige tempo. A questão é o tempo, a escassez do tempo, que é o grande desafio das pessoas. E um dos aspectos que eu até enxergo que tem muito a avançar nesse ecossistema é essa parte de infraestrutura, de experiência das pessoas, igual um cartão de crédito. A gente não precisa saber o que acontece ali na hora que você bota o cartão para ele funcionar, toda a parte tecnológica, né? Mas quem entende como funciona essa parte tecnológica teve capacidade de desenvolver uma série de soluções para empresas e negócios e ganhar dinheiro com isso. Então, essa é a questão. Quando você se interessa pela parte de tecnologia, você tem a oportunidade de fazer parte dessa economia, de desenvolvimento de todo esse ecossistema. Mas, se você quer acesso à informação, né, a informação que te ajude a tomar decisões, aí você tem que buscar realmente fontes que fazem esse filtro de informação para você adequado, sem viés, com foco, né, nos dados e nas informações. E a gente vai tentar semanalmente trazer isso aqui, né, Gil, Matheus, achei. Aí estão estreando Giovanni e Matheus aqui no Instagram, mas como eu falei, eles são bastante ativos lá no Twitter também. Quem tiver Twitter, acompanha eles, a gente está lá no Twitter diariamente, sempre compartilhando. Tem também os canais, tem o MIB News, o nosso Telegram, que é onde a gente compartilha os principais insights sobre o mercado de criptoativos. É exclusivo sobre o mercado cripto, o Telegram. Então, para quem se interessa, vale a pena entrar lá. Tem também a newsletter semanal da Convex, que a gente sempre traz, sempre tem um insight do MIB também lá, sempre tem insights sobre o mercado de criptoativos. Então, para quem se interessa, e já pegar a informação sobre macroeconomia, né? Porque ficar só
seu lado no mundo cripto não vai ajudar muito, Exatamente. né, pessoal? É, e só para finalizar, acho que a gente já está caminhando para o fim, né? Mas essa questão de você utilizar Bitcoin sem saber que está utilizando Bitcoin, que já está acontecendo, né? Uma notícia de ontem que a gente publicou no MIB, que uma empresa ela está começando a criar soluções com a Lightning Network para as pessoas a nível empresarial utilizarem a Lightning sem saber que estão utilizando a Lightning. Então, a própria empresa de Jack Mallers, agora me fugiu o nome, ela já consegue transacionar o dólar, ela pega o Bitcoin da Lightning e já faz a conversão para dólar. Então, você nem sabe que está transacionando na Lightning, mas está recebendo dólar, né? Então, essas soluções vão acabar acontecendo inevitavelmente. Então, daqui a um tempo, você, por exemplo, a gente usa criptografia todos os dias, acessando a internet. Você sabe que você está usando criptografia? Não. Você sabe que você está usando chave privada? Você sabe Não. programar? Para você acessar o Facebook, tem uma troca de chave pública e chave privada também, mas você tem acesso a isso? Não precisa ter acesso a isso. Então, eu acho que o Bitcoin vai caminhar para esse lado também, que as pessoas vão começar a utilizar Bitcoin sem saber que é Bitcoin. E eu acho que essa que é a graça, né, de toda dessa vivência, né, do ecossistema e dessa evolução do ecossistema acontecendo. No início da mineração, nem se falava nessas soluções energéticas. Hoje, a gente já vê o Bitcoin ali sendo a empresa, né, comparado com países até, tendo mais pegada verde do que grandes países que se dizem ser verdes. Então, no início você nem pensava nisso, até porque você minerava com uma placa de vídeo horrível. Agora você já tem soluções muito mais elegantes que conseguem capturar energia, pegar de hidrelétrica. Então, é uma grande revolução mesmo que está acontecendo. E a gente, pois é, De gás metano desperdiçado, a gente desperdiçado, vê né? a ExxonMobil fazendo isso, ela pega o flare gas, transforma em energia, minera Bitcoin, então alavanca o negócio na questão monetária também. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Quais níveis que o Bitcoin vai entrar. Mas o que a gente sabe hoje é que está realmente sendo um ecossistema que está crescendo dia a dia. Uma notícia de ontem de empresas entrando, trazendo soluções. Então, a tendência é essa. Cada vez mais essa junção da Web 2 com a Web 3, né? Assim, empresas entrando no ecossistema do Bitcoin e de outras criptomoedas. Quer complementar, Matheus, para a gente caminhar aqui para finalizar? Não, beleza. Só um último comentário aqui. A Tatá foi precisa, como sempre, ali em mencionar justamente essa questão, né? Quando você estiver usando o Bitcoin, você não precisa saber os detalhes super técnicos como funciona, igual do cartão de crédito, né? Foi o exemplo que ela deu aqui. E acho que esse é o caminho justamente para a gente trazer o próximo bilhão de pessoas para dentro do ecossistema, que é também ajudar aí nessa questão da experiência do usuário. O cara vai lá, faz uma transação sem saber que ele está usando uma rede de segunda camada, ou quiçá até o próprio Bitcoin. Não, ele está fazendo o pagamento dele ali de dinheiro do dia a dia, está comprando e pagando sem precisar de muita complicação. A gente já tem visto alguns desenvolvimentos muito interessantes nisso, tanto na rede Ethereum quanto no Bitcoin. Algumas facilidades ali para manejar os endereços públicos, né? Em vez de ter aquele código gigantesco ali, já algumas soluções um pouco mais elegantes para você poder enviar o seu endereço em um formato mais fácil de ler e falar para o ser humano, né? Não aqueles vários códigos. Então a gente vai ver com certeza isso evoluindo muito nos próximos anos, né? Uma coisa importante para trazer 1 bilhão de pessoas aqui para ir para o mercado, mas tem temas aí variados para a gente conversar, deixar um pouco para as próximas lives, né, Tatá? Nossa, podemos o que falar não falta é assunto para a gente abordar aqui, que vocês foram pincelando hoje vários tópicos, assim, eu já fui pensando, nossa, a gente precisa aprofundar isso. Um deles é referente à mineração, sobre essa questão também do próprio Bitcoin e sustentabilidade, que é algo que tem se falado, que muitas vezes é atacado, mas aí a gente tem várias informações referente a esse tema. Essa questão da Lightning Network também, seu funcionamento na prática, né?
Assim, eu acho que é bom, é muito importante a gente trazer ferramentas para as pessoas. Como aplicá-las, né, na sua vida, nos seus negócios, ajudar, né, esses empreendedores que querem aplicar a tecnologia e participar desse movimento. Porque a tecnologia, pessoal, ela não espera o all-time high para continuar avançando e acontecer. Ela segue se aprimorando, ela segue melhorando, ela está mais forte, ela está se desenvolvendo a tecnologia, né, por trás dos criptativos, por trás do Bitcoin. Então, não esperem o all-time high para se interessarem por entender, para se interessarem pelo ativo nos seus investimentos, né? Porque como o Giovanni colocou, quem não tem Bitcoin é louco. É louco. Mas você tem que entender que você não vai buscar atalho para retornos nos seus investimentos tendo um ativo desse na sua carteira. Você está buscando boas assimetrias, né, nos seus investimentos. É isso que tem que ser buscado. Então, se vocês quiserem deixar mais alguma mensagem final aqui para a gente finalizar, eu achei que foi muito legal hoje. Espero que o pessoal goste. Vou deixar essa live salva, né? E também a gente está pensando se a gente vai experimentar agora o YouTube. Vamos vendo. Mandem, pessoal, nos meus comentários. Mandem também para os meninos que vocês acharem interessante, se vocês gostam mais do YouTube, do Instagram. A gente vai fazer alguns testes e aí a gente vai ajustando junto com vocês aqui, porque para nós isso aqui também é uma grande comunidade e que a gente quer que ela cresça cada vez mais com informação de qualidade. Acho que para finalizar, como eu disse, né, quem não tem Bitcoin é louco e quem deixa o Bitcoin dentro da corretora é mais louco ainda. Então, se você comprar Bitcoin, mande para sua carteira, porque o seu Bitcoin só é seu Bitcoin se estiver dentro da sua carteira privada. Essa é a minha dica. Excelente. Aqui também, só para a gente fechar, deixar já o convite para o pessoal, né, Tata, participar das próximas lives. Não vai ser só essa aqui, então a gente tem muito assunto para comentar e vocês vão ver como o ecossistema está desenvolvendo rápido, está atraindo outras classes de ativos aqui para dentro, a tokenização. Acho que esse pode ser um dos grandes assuntos do ano aí, talvez dos próximos anos, né? Então acompanhem a gente aí nas próximas lives. Agradecer aqui o convite para participar hoje e deixar aí também qualquer coisa, pessoal. Aproveita me seguir lá, eu, Giovanni, a Tatá também no Twitter, que a gente está um pouco mais ativo por lá. Isso aí, o Matheus criou agora o perfil, né, Matheus? Então já acompanhe lá o Matheus também, aqui no Instagram também. E, gente, então toda quinta-feira, às 10 horas, estaremos aqui, tá bom? Para nosso encontro, para a gente atualizar vocês dos principais temas relacionados ao sistema de criptoativos. Isso aí, então. Valeu, pessoal. Valeu aí, Matheus, pessoal, Giovanni. um abraço, bom dia para todo mundo.